Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal de casa, sejam bem-vindos ao SEAC. Boa tarde a todos, feliz por nós estarmos juntos de novo, como a gente sempre fala, né? Nossa família espiritual. Hoje é dia 24 de janeiro, 24 de 1 de 24. E nós vamos falar sobre o capítulo 1 e capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta 257, capítulo 11, e o Consolador, pergunta 191. É dor e sofrimento, alertas ou resgate para o nosso espírito. Todos somos espíritos a caminho da perfeição. Antes de a gente falar tanta coisa bonita que está no Evangelho, tem um aviso, tá? Vai começar o curso básico aberto a todos, é um curso laico. As pessoas não precisam ser necessariamente espíritas para fazer o curso básico, porque são temas que diversos palestrantes vêm dar, são aulas com discussões construtivas, é muito interessante para conseguir saber o que é o Espiritismo. A pré-mocidade, que é um curso para garotada de 11 a 14 anos, online, às quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Lembrando que o curso básico, ele é presencial, é aqui no SEAC, ele não tem custo nenhum, e o início dele é dia 21 de fevereiro. Aqui tem o QR Code que vocês possam, para vocês poderem ter mais informações. E agora a gente tem a biblioteca, essa biblioteca que está aqui, vocês podem pegar livros e não precisam devolver. Se vocês quiserem ler e passar para frente. Agora, se não tiver ninguém para passar para frente, aí devolve, né, para que outra pessoa possa usufruir do livro. Bom, então são esses os avisos. E vamos agora aproveitar que a gente está aqui, não importa chuva, não importa sol, nós estamos junto com os nossos mentores, nossos amigos espirituais, sentindo aquele abraço. Se vocês se conectarem, vocês vão sentir um abraço muito aconchegante do plano espiritual. A nossa subida vibratória vai ser um agradecimento por nós termos encontrado o espaço para estar aqui hoje. E vamos elevar o nosso pensamento para todas aquelas fraternidades que vêm nos ajudar hoje, pedindo que a gente leve daqui tudo que a gente veio buscar e que a gente também consiga doar o nosso amor. Porque tem muita gente precisando, o planeta está precisando muito de amor, de força e de alegria. Eu gosto muito de fazer a prece para nossa mãezinha de Nazaré, para a mãe de Jesus. Espírito que eu sempre falo, tão evoluído que pôde vir para o planeta para ter o seu filho, Jesus, que é o nosso, sei lá, é o amor da minha vida, né? O nosso exemplo, é tudo, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e até a hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. O capítulo 1, quando Kardec, ele resolveu não, né? Estava no destino dele codificar o Espiritismo, ele começou do capítulo 1 ao capítulo 6, capítulo 6 mais ou menos, ele explicou o que era o Espiritismo. Do capítulo 6 em diante, a coisa ficou mais, um pouquinho mais, não é densa, mas também não é inteligente. Ela teve uma outra didática. Então, já sabendo o que era o Espiritismo, a gente pôde conhecer outras coisas. Eu sempre falo uma coisa, quando uma pessoa gosta muito da doutrina espírita, e ela gosta também da espiritualidade que envolve outros conhecimentos energéticos, se ela não souber os livros de Kardec, ela não consegue ir para o plano seguinte. Eu falo isso por experiência própria, porque eu adoro
extraterrestre, saber da energia de outros planetas, tudo isso. Mas se eu não tivesse a base de Kardec, eu ia tropeçar, porque não é fácil. Então a gente tem que estudar os livros de Kardec até para não ter esse preconceito religioso que está tendo agora. Porque Jesus Cristo, ele não deixou religião nenhuma. As religiões foram criadas pelos homens. Eu não vou entrar em discussão aqui, mas nós, mesmo que a gente não concorde, a gente é obrigado a respeitar. Porque cada um de nós, quando reencarna, está num patamar diferente. O que é bom para mim pode não ser bom para ele. Então a gente nunca deve se julgar melhor nem pior que ninguém, porque cada um está dentro do seu desenvolvimento emocional. Então, aí o Moisés, ele veio, né, uma história de Moisés é linda, ele foi achado na cestinha, virou um general maravilhoso, e ele veio numa época em que nós ainda somos primitivos, né? Eu vou só fazer uma parte rapidinho. Quando a gente fala que o planeta Terra está saindo provas e expiações para ir para a regeneração, a gente pergunta, nossa, mas o tempo não passa, como é que fica? Acontece o seguinte, o tempo do planeta Terra é do planeta Terra. Então, por exemplo, Jesus Cristo veio há 2000 e poucos anos, mas o que são 2000 e poucos anos perante o tempo que é em Marte, perante o tempo que é em Saturno? É diferente o tempo do universo. Então, o que a gente acha que é muito tempo para a gente agora não é nada. Então, para vocês verem como ainda nós somos primitivos, é só ver as barbaridades que estão acontecendo. Então, nós estamos indo sim para a regeneração, mas no nosso tempo. E a regeneração, ela depende do nosso comportamento. Porque a gente vai reencarnar, então ela depende do nosso comportamento, ela depende da maneira que a gente educa nossos filhos, para que eles sejam criados com valores que possam melhorar a confusão que está no planeta nesse momento. Então, o Espiritismo, ele veio trazer as respostas que na época de Moisés não se tinha. Quando Jesus, Deus na sua infinita misericórdia, falou, ó filho, está na hora de você lá botar uma ordem na bagunça da casa, nós ainda éramos primitivos, mas nem tanto como era na época de Moisés. Aí Jesus veio, conseguiu dar o máximo que ele pôde e deixar tudo que ele deixou, mas ele deixou muita coisa por parábolas, porque nós não tínhamos capacidade de entender, bem como nós ainda não temos agora. Qualquer coisa de bem que venha ainda vai ser usado por mal. Então nós ainda temos que progredir muito para conseguir entender de verdade os ensinamentos de Jesus e o que Deus espera da gente. Certo? Agora a gente vai para o capítulo 20. O que são trabalhadores de última hora? Né? Tem até uma parábola que um rei, ele tinha uma vinha, né? E ele chamou as pessoas de manhã para irem trabalhar na vinha, depois ele chamou pessoas durante o dia inteiro e quando ele foi fazer o pagamento, ele deu uma moeda para cada um. E as pessoas que chegaram de manhã e passaram o dia todo lá, ficaram bravos por receberem o mesmo pagamento. Achavam que tinham trabalhado mais. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, que todo trabalhador de última hora são os que foram chamados por último. Então, se os trabalhadores que estavam lá o dia inteiro ficaram ociosos, porque senão o rei não tinha que chamar outros, né? A cultura lá estava sendo feita, porque eles ficaram preguiçosos. Então, o que acontece nesse planeta? Muitos são chamados e não percebem que são chamados por Jesus. E nós que entendemos esse chamado somos os trabalhadores de última hora. Porque nós estamos aqui entendendo que a vida, apesar da vida ser tão difícil, a gente dizer que a vida é tão difícil, que a vida é tão cheia de nós, de desafios e de problemas, na verdade ela não é.
Só que a gente passa uma vida toda sem saber disso. Vai saber, eu se soubesse isso mais cedo, não tinha nem casado, tinha feito outras coisas. Mas a gente vai aprendendo isso com o conhecimento, com o estudo. Porque nós que estamos encarnados, a gente ganha um presente da reencarnação, né? Porque a gente está vindo desde lá de trás e vamos cada vez melhorar mais. E felizmente a gente não anda para trás. Tudo que a gente está aprendendo aqui, a gente vai levar conosco quando a gente for para o outro lado. Então, o que acontece? Me perdi um pouquinho aqui, peraí. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente estuda e a gente sabe que nós temos, olha gente, isso é tão importante vocês não esquecerem, a gente tem a força, eu sempre falo isso aqui dentro, nós temos a mesma força de Jesus, só que nós não fomos educados para usar essa força. A gente foi educado a se sentir culpado, a sentir culpa, a se sentir inferior da outra pessoa. Isso tudo, quando a gente começa a estudar, a gente vê que isso não existe. Porque eu sou uma pessoa única, veja a impressão digital, né? Ninguém tem duas impressões digitais. Eu sou uma filha de Deus, eu tenho eu estou num degrau de evolução, nem melhor nem pior que ninguém, eu estou na minha, e eu tenho a minha compreensão de enxergar como é que eu vou viver. Por que a gente fala que Deus é bom? Por que Deus é bom? Poderia não ser, mas a gente aprendeu que Deus é bom porque Ele não julga as pessoas. Ele não impõe situações como determinadas religiões impõem. Mas a gente é obrigada a respeitar. Nós temos a liberdade de ser quem a gente quiser ser. A gente pode ser o que a gente quiser. O livre-arbítrio é nosso. Sabe? É só a gente que vai ter as consequências das más escolhas. Porque a gente tem que lembrar que nem tudo é espírito. Nem tudo que a gente está sofrendo é coisa de vida passada. Tem que desmistificar isso. Coitado dos espíritos, mas não, tudo é espírito. Não, tem coisa que a gente faz burrada. Mas por que a gente faz burrada? Porque a gente acha que está fazendo certo. E as burradas, a gente não pode se culpar por tropeçar e cair. Porque a gente é que nem criança pequena, a gente está experimentando os sabores. A gente está experimentando o que é a vida. Então não existe culpa. Existe a gente querer bater a cabeça na parede de raiva, mas isso aí, toma um banho, lava a cabeça, toma água e passa. E vamos viver o dia seguinte. A gente pode não cair nessa roubada e cair na outra, a gente levanta de novo. São os desafios da vida que fazem a gente ficar forte. Para enxergar essa vida que a gente está com sabedoria. Não adianta querer... Isso eu falo também com experiência própria. Não adianta querer pegar o problema do outro e tentar resolver. Porque o problema não é nosso. O problema do outro é porque o outro precisa aprender a resolver para aprender a andar com as pernas dele. É essa a dificuldade quando a gente tem filho, que a gente quer pegar os problemas dos filhos para a gente resolver. Ai, meu filho, coitado. Não, a gente também foi filho. Ninguém nasceu sei lá, abduzido, sei lá. A gente teve pai e mãe, né? Então, o caminho que os nossos filhos escolheram quando eles reencarnaram, a gente tem que respeitar, por mais que doa pra gente. E dói. A gente vê um filho fazendo burrada, a gente quer, mas é a vida deles. Mas para chegar nesse grau de entendimento, não é de um dia para o outro, gente. É esse que é o aprimoramento que a gente tem que ter para aproveitar essa vida e não deixar passar essa reencarnação de, assim, sabe, de bobeira. A gente tem que aproveitar que a gente está aqui. Por que existem dores e sofrimentos? O que são dores, mágoas e sofrimentos? Eu não gosto de falar sofrimento, sabe, nem de dores. Eu acho que são desafios que a gente tem. É tudo aquilo que aí eu acho que entra assim um pouco de vidas passadas, são pessoas que a gente escolhe o núcleo familiar, tudo isso você já sabe, né? Não preciso nem falar sobre isso. Isso sim, que é pra gente acertar contas.
E as dores e sofrimentos, eu acho que são o que a gente talvez não faça direito, ou que está no nosso caminho e a gente ainda não tem maturidade para passar. Porque não é fácil passar uma dor, gente. Não vamos ser também, sabe? Vamos ser bem realistas. Dói. Dói muito. Tem dia que a gente não quer sair da cama. E a gente tem que se permitir sofrer também. Sabe, a gente não é Mulher Maravilha, a gente está aqui para aprender. E tem um dia que você está caída, você fala, não, hoje eu vou ficar caída, eu me dou esse direito de ficar caída. Aí descansa, vai ficando pensando na vida, fica lá descansando, depois vai se recuperar e vai começar com cabeça nova. Não adianta ser forte todo dia, porque isso não existe. Mas a gente pode ir driblando isso, fazendo uma coisa que não é fácil também. Hoje nada que eu estou falando é fácil, é ter a vida na nossa mão. Não depender do outro para ser feliz. Você tem que depender do outro para somar. Se você está carente, não arrume um namorado nesse momento. Não arrume companhia, porque não vai dar certo. Porque você vai projetar o que você quer no outro e às vezes você não vai conseguir de volta, porque o outro não está projetando isso em você. Então se cura primeiro e quando você estiver bem, aí sim. Aí você pode abraçar e beijar todo mundo, porque aí é troca. Tá? Mas não se colocar na dependência de ninguém, isso não dá certo. Isso pode dar certo uns meses, mas lá vai dar problema na frente. Nós temos que ser donos da nossa vida e da nossa mente. A gente não pode se deixar convencer por ninguém, a gente não pode se deixar levar por energias além do espiritismo, que pode, aí eu não vou entrar, daí é um outro fator, deixar nenhuma energia entrar na sua mente. Nós temos que fazer o que a gente quer. Se a gente se quebrar a cara, a gente levanta e tenta de novo, mas a nossa vida aqui, ó, se a gente for feliz, a gente vai ter a felicidade com a gente, porque a parte energética vai ficar toda junto conosco, tá bom? Então é isso que, por mais difícil que seja, que eu quero que vocês nunca esqueçam. A vida é nossa, nós temos que ter ela na nossa mão e nós temos que pensar muito em Jesus para ter a nossa mente direcionada para o bem. Porque nós podemos ou ser bons ou ser ruins. Mas e a consequência de ser ruim? Vale a pena? Não vale, gente. Não vale. Então, se a gente for tentar ser o melhor possível, já está de bom tamanho. Porque qualquer passinho que a gente dá no sentido de melhorar, no sentido de querer crescer como ser humano, nossa, a gente já está construindo uma história para a próxima encarnação, uma história boa. Então, o que eu quero deixar aqui só de mensagem, né, é leitura, sabe? Foi o que eu falei para ele hoje. Se você pega um livro, na terceira página você não consegue ler, larga o livro e vai dar outro, porque aquele livro não é para você ler naquele momento. Não se force a ler. Só leia aquilo que vai te trazer satisfação, que você fala, ai, que legal, não quero largar esse livro. Sabe? Eu acho que o livro dos espíritos é muito interessante porque é pergunta e resposta. Às vezes você quer saber sobre sonambulismo. Você vai lá no índice. Aí você quer saber sobre eutanásia em animais. Você vai lá, entendeu? Você vai lendo assim uma pergunta só quando você tiver vontade, mas aquela pergunta fica aqui. Aí você vai pensando, vai imaginando. E ser feliz, gente. Eu acho que a gente precisa ser alegre, porque por mais problemas que a gente tenha, tem gente que por escolha deles tem outro tipo de problema. Não se deve comparar problema com problema, tá? Ai, a minha casa eu não tenho enchente, mas o outro morreu afogado que entrou água na casa dele. São situações diferentes, cada um com a sua história de vida. A gente é solidário, mas não tem comparação. A gente vai ajudar no que a gente puder, vai rezar para essa pessoa, tá? Mas respeitando a trajeção reencarnatória dele, porque a vida é perfeita, tá bom? Então eu queria deixar meu abraço para vocês, como sempre, para vocês de casa, obrigada por terem ficado conosco também, e ser muito forte, feliz e alegre, porque a alegria traz alegria.
E tristeza traz tristeza. Vamos ser alegres. Vem carnaval aí, vamos tomar cuidado no carnaval, vamos dançar, mas olhando de todos os lados, assim, tá bom? Ah, outra coisa, carnaval é um período espiritual difícil. Então, cuidado com bebida, cuidado com situações, porque é um período que o plano espiritual ele entra na quaresma, né? Então, aí é uma situação que a gente conversa no outro minuto, que são 40 dias que a gente tem que ficar muito atenta, tá bom? Beijo, tchau, tchau.